Olá meus amigos, boa tarde. Estou aqui gravando esse vídeo estacionado às margens da rodovia BR-376, a rodovia do Café. Aqui é município de Campo Largo. E eu quero contar um pouquinho da história do nosso Brasil, a começar por aqui, do desenvolvimento do nosso Brasil. A começar por aqui, por Campo Largo, né? Falar do desenvolvimento do estado do Paraná, como aconteceu o desenvolvimento do norte do estado do Paraná. Uma troca de ideia aqui. E aí assumiu o governo militar o projeto de desenvolvimento que eles criaram, elaboraram ali para o norte do Brasil, que naquele tempo, 1964, o norte do Brasil era o Mato Grosso sem o Mato Grosso do Sul, né? Aí o estado de Rondônia, o estado do Pará, o Acre, o Amazonas, Roraima, o Amapá, o norte do Brasil. Então, toda essa região aí tinha um programa de desenvolvimento que foi feito, elaborado pelos militares. Então, aí falar um pouquinho sobre isso aí, porque diz a lenda, né? O povo que não conhece a história do seu país não conhece nada. E aqui eu vou contar a história do meu jeito e propor para você uma troca de ideia. Aí eu te falo o que eu sei, você me fala o que você sabe, e aí nós aprendemos um com o outro, uns com os outros. Pode ser assim? Então vamos lá. Aqui onde eu estou estacionado, vamos virar aqui, é Campo Largo. Para você que viaja aqui, estradeiro como eu, você vai conhecer esse ponto aqui, tá? É o ponto da Porcelana, que tem uma lanchonete bem conhecida na região. E lá naquele viaduto ali à nossa frente, para a direita, sentido Bateias, sai a Estrada do Cerne, a BR-090. E aí eu vou contar para você então como foi que essa rodovia nasceu, essa Estrada do Cerne, e com ela o desenvolvimento do norte do Paraná. Eu vou andar um pouquinho, porque se eu ficar parado aqui, eu perco um tempinho e a viagem segue, né? Então quem vai gravar vai ser aqui. Hoje eu tô com meu cinegrafista, olha lá, é o João Renato, e tá barbudo. Tá bom? Então vamos lá, segura aí, João, vamos aos trabalhos. Vamos pôr o cinto e começar a viagem e prosear um pouco sobre o desenvolvimento do norte do Paraná em primeira mão. Então diz a lenda, vamos sair aqui, que na década de 20 o governo do estado do Paraná vendeu um lote grande de terra para a Companhia Terras do Norte do Paraná, região de Londrina ali, para ficar mais fácil, né? Mas antes disso já tinha gente lá na região paulista que desciam o rio e estavam plantando ali no norte do Paraná, né? O que hoje é conhecido como Norte Velho do Paraná. O governo então, na década de 20, vendeu essa grande quantidade de terra para essa Companhia de Terras Norte do Paraná, para justamente promover o desenvolvimento da região. O que aconteceu, né? E com esse desenvolvimento, a criação de cidades projetadas e etc., o plantio, né? Porque iam vendendo terra, abrindo fazenda, e a companhia sempre dando apoio, sempre induzindo o pessoal, né, orientando ao cultivo de café, do café. Mas naquele tempo não tinha rodovia da região do norte do Paraná, região de Londrina, para Curitiba. Foi quando um membro do governo fez uma visita lá na região, viu o que estava produzindo, o que estava acontecendo, e toda a produção daquela região saía pelo porto de Santos e não pelo porto de Paranaguá. Aí a necessidade de se criar uma ligação entre a região produtora e o porto de Paranaguá, que lógico já existia, ok? Foi quando
Em 1930 começaram a construção da rodovia do Cerne, certo? Foi feita pá, picareta e carrocinha de puxada a tração animal que fazia o transporte do material, argila e etc e tal, para poder executar a obra. Naquele tempo não tinha equipamento, não tinha tecnologia aqui no Brasil. Então era feito, aonde dava num obstáculo eles desviavam. Por isso a rodovia do Cerne, ela é muito... A estrada do Cerne, ela é muito acidentada, cheia de curva. Ainda existe ela ali, ela sai daqui e vai a Londrina. Você não paga nenhum pedágio. Por isso que não tem ela ali, não tem na placa a rodovia do Cerne, porque senão o pessoal vai desviar os pedágios, isso não é bom para a CCR, ok? Então aí, em 1940, essa rodovia foi inaugurada pelo governador, que era o interventor, Manuel Ribas, né, que era interventor do Paraná, em 1940. E toda a produção daquela região e o que se produzia de lá para cá passou a ser levado ao porto de Paranaguá. A rodovia, a estrada do Cerne, ela sai de Curitiba, bem da verdade, cruza ali a rodovia do Café e vai a Alvorada do Sul, no estado do Paraná, divisa com o estado de São Paulo, ok? O sucesso dessa rodovia foi dessa colonização ali, da venda da terra para essa companhia de terras norte do Paraná, foi tanto que o governo decidiu colonizar também o norte do Paraná, que hoje é conhecido como Norte Novo do Paraná, a região de Maringá. Maringá, Cianorte, Mandaguari, aquele pau baixo ali. Foi vendido ali também um grande lote de terra para uma outra companhia, Melhoramentos. E cabe aqui dizer que tanto a companhia de terras norte do Paraná como a Melhoramento pertenciam no início aos ingleses, né? Aí depois nós vamos falar o porquê os ingleses têm essa vantagem com o Brasil, certo? Então ali foi colonizada, aberto o Norte Novo do Paraná, Maringá é uma cidade projetada, Londrina é uma cidade projetada, Apucarana é uma cidade projetada. E como eles fizeram a colonização da região de Londrina e penaram por falta de rodovia, quando eles começaram a colonização do estado do Paraná, eles abriram essa rodovia aqui, a rodovia do Café. A rodovia do Café foi inaugurada em 1965 pelo governador, que era o governador, está caindo tudo aqui, era o governador do estado na época, 1965, Ney Braga, juntamente com ele, que era o ano de 1965, os militares já estavam no poder. Quem inaugurou essa rodovia junto com o governador Ney Braga foi Castelo Branco, né? O pessoal está fazendo manutenção aqui. O presidente da República, então, o general Castelo Branco, ok? E assim, é lógico que tem muitos detalhes sobre essas colonizações, como aconteceu o nascimento dessas cidades que fazem parte dessas regiões, Cianorte, Moarama, Londrina, Mandaguari, Apucarana, Arapongas, tudo tem uma história, mas se a gente for contar, o vídeo fica muito longo. Daí é a proposta para que você faça a sua pesquisa e veja que a história que eu estou contando aqui, ela é real, existiu e aconteceu assim a colonização do norte do Paraná. Tem a colonização feita do sul do Paraná, que foi pelos europeus, e a gente sabe disso, né? Mas é outra história. Aí aqui, uma diferença entre os governantes daquela época e os de hoje. Eu disse que essa rodovia, a BR-376, é conhecida então Rodovia do Café, porque naquele tempo o que se explorou aqui, o que se plantou foi café, certo? Deve alguém aí que bebia muito café na época e alguém sabia, então plantou-se café e o café passou
a mover o estado do Paraná, certo? Na data da inauguração, Castelo Branco, nosso presidente, estava aqui. Uma curiosidade sobre o nosso presidente Castelo Branco. Se você puder, faça uma pesquisa sobre que tipo de homens governavam o Brasil, o país naquele tempo. Castelo Branco, naquele 29 de abril de 1945, quando aqueles 15 mil soldados alemães se renderam aos aliados, o nosso presidente Castelo Branco estava lá na frente de batalha, certo? E o rendimento, a rendição, o pedido de rendição foi feito então para os brasileiros. Interessante, né? Então o cara era um combatente, o cara é do exército, o cara era um cara diferenciado, certo? E era o nosso presidente naquela época. E outro fato interessante é que quando Hitler ficou sabendo que o Brasil entrou na guerra, que mandou tropas que disseram a ele, ele disse assim: Brasil na guerra? Quem é o Brasil? Quem são os brasileiros? Para mim são porcos. Ironia do destino, né? No dia da rendição, estava lá os pracinhas da FEB e no comando o nosso tenente-coronel, então, que na época não era general, o Castelo Branco. Um pouquinho da história para você, ok? O estado do Paraná deu tão certo que ele foi criado em 1950, vamos dizer aqui, para ficar para uma data redonda, tá? Fica fácil de fazer a conta, porque eu não sou muito bom de conta não. 1850 foi criado o estado do Paraná. Foi antes um pouco, mas vamos pôr 1850. Foi desmembrado da província de São Paulo, o estado do Paraná. E 1850, 100 anos depois, 1955, com a colonização do norte do Paraná, do norte novo do Paraná, a produção de café do estado do Paraná em 100 anos, o quanto o estado do Paraná desenvolveu em 100 anos. 50% de toda a exportação do Brasil saía daqui do estado do Paraná, do norte velho e do norte novo do Paraná, ok? Um pouquinho da história do nosso Brasil para você. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, entendeu? Para que a gente possa aí trocar uma ideia então, ok? Eu vou gravar mais vídeo falando das regiões que eu vou subir para o Mato Grosso. Eu vou gravar mais alguns vídeos e vou postar para a gente debater, para a gente aprender então e a gente passar a conhecer a história do nosso Brasil, ok? É a minha proposta. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, a gente se vê por aí. Tudo de bom.